Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolher em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Marcos 2, de 13 a 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu vim para chamar, não vim para chamar justos, até porque não tem, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Esse texto de hoje nos faz refletir sobre muitas coisas nesse primeiro momento da compreensão. Levi, ou Mateus, ele era também judeu e trabalhava como cobrador de impostos para Roma. Normalmente, os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos por duas razões. Primeiro, porque cobrava dinheiro do seu povo para mandar para Roma, que os dominava. Mas o segundo aspecto, daí vem a desonestidade, é que normalmente eles cobravam além do que era para cobrar. Por isso que os publicanos eram detestados. E eram ricos. E aqui nós ficamos imaginando como esse chamado de Jesus foi impactante na vida daquele homem. Jesus passa, olha para Mateus, que muito provavelmente também ouviu Jesus, conhecia Jesus. Em várias ocasiões em que Jesus pregava, Mateus estava ali, Levi estava ali, mas só que pela sua condição de publicano, de cobrador de impostos do seu povo para Roma e cobrar além do que era para cobrar, aquele homem, ele se sentia como que rejeitado. Ele mesmo se inquietava, porque era um homem inteligente, era um homem letrado, conhecia a história, era judeu, conhecia a promessa que os profetas faziam, a profecia da vinda do Messias, e em Jesus ele encontrava a resposta para tudo isso. Mas ele era um publicano. E é de imaginar a alegria interior daquele homem quando Jesus, fitando-o, diz: segue-me. E ele imediatamente seguiu Jesus. Deixou toda aquela possibilidade de trabalho para enricar cada vez mais para trás. E foi uma decisão para sempre. Por que a gente vê isso? Em seguida, ele convida outros publicanos para irem conhecer Jesus, oferece uma refeição na sua casa e convida Jesus, os seus discípulos e também outros publicanos,
outros pecadores. Ou seja, ele ali está se comprometendo, já até com seus colegas de profissão e com todos os outros, o seu novo segmento de vida. Ele está dizendo qual foi a decisão dele daqui por diante. Ele deixou aquela vida que lhe trazia conforto, mas que lhe inquietava, que não lhe satisfazia, que não lhe dava prazer, que não lhe dava alegria, dava apenas a riqueza. E quando Jesus o chama, ele deixa tudo e se torna um dos discípulos de Jesus, que mais tarde, quando Jesus vai escolher os 12, Mateus, Levi, é um deles que é escolhido por Jesus. E que graça especial, aquele homem depois escreveu o Evangelho narrando as maravilhas de Jesus. E nós, se nós olharmos nesse segundo momento, o que é que nos diz a leitura? Jesus olha para você, Jesus olha para mim e diz: segue-me. Sim, Jesus lhe pede para segui-lo. Embora não seja aquele chamado de Mateus, de Levi, quando deixa tudo, deixa trabalho, deixa tudo para seguir a Jesus, mas deixa as ideias e a vida velha. Deixa manias, hábitos, pensamentos que nos afastam de Deus. Esse chamado de Jesus, e comparando com Levi, que era uma pessoa por todos conhecido como pecador, rejeitado por todos, e Jesus o chama, Jesus está mostrando que independe do que a pessoa viveu, independe do que você fez, do que eu fiz, da vida que nós levávamos, independe. Esse chamado de Jesus é um chamado para seguir o seu Evangelho. E é interessante, mesmo que nós tenhamos já alguma experiência com Jesus, talvez até já sejamos de comunidade, de movimentos, de grupo de oração, mas Jesus, hoje, ele quer um chamado diferente. Que nós deixemos de lado nossas ideias, que nós deixemos de lado aquilo que a gente tanto faz, oposição à igreja, oposição ao Papa, oposição às pessoas. O Senhor nos chama para seguirmos a Ele, para seguirmos o seu Evangelho. É um chamado que o Senhor nos faz para definitivamente Ele ser o Senhor de nossas vidas. Ainda que não seja para deixar tudo, mas para deixar a vida velha, para nos arrependermos de hábitos, para nos arrependermos de situações que a gente vive, de desonestidade, de egoísmo, de traição, de mentira, de orgulho, de vaidade, para seguir a simplicidade do Evangelho, para seguir a doçura do Evangelho, mas uma doçura porque nos traz satisfação, mesmo com nossas renúncias. Caso de Levi. Levi que tinha tudo materialmente falando, mas não era feliz, não era realizado. Deixa tudo e se realiza plenamente. E que compromisso nós fazemos com o Senhor agora? Cada um verifique aí e faça esse compromisso de também você e eu dizermos o nosso sim incondicional a Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.